Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Sejam bem-vindos ao nosso programa APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASM? Inclusive podendo contribuir com sugestões de pauta para o nosso programa APASM na TV? Acesse o site da associação www.apasmrs.org ou os perfis da entidade nas redes sociais no @apasmoficial. Além disso, você pode contribuir e assistir os nossos programas anteriores na nossa página no Facebook, acessando facebook.com programa APASM na TV, tudo junto. E hoje vamos falar um pouco sobre o contexto da construção civil em nossa cidade, comparando também com outras cidades, outro estado, aqui vizinho, Santa Catarina, onde tem um empresário que atua no nosso Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E para falar sobre esse assunto da construção civil em Santa Maria, Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a presença do empresário da construção civil, Hamilton Kurtz Jornada. Obrigado, Hamilton, pela sua presença. Ele que é um empreendedor da área da construção civil, atua em Santa Maria e também em Imbituba, Santa Catarina. Hamilton estava conversando até inicialmente, antes da gente começar o programa, do contexto da atuação da construção civil, seu papel para o dinamismo econômico, também político e social de nossa cidade, né? E então só para a cidade, para o estado, para o Brasil como um todo. E a gente quer ver contigo fazer uma análise inicialmente. A construção civil evoluiu muito nesses últimos anos. Como você observa a questão da preocupação da mão de obra, da disponibilização de mão de obra hoje para a construção civil e o seu alinhamento com as novas tecnologias que surgiram, Hamilton? Muito bem. Eu primeiro... uma boa tarde a todos. E a gente vê que a construção civil evoluiu um pouco do que era nos anos 80, 90, né, com a melhoria dos cursos através de Senai, né, com relação ao treinamento dos nossos colaboradores da construção civil. Mas ainda existe muita resistência e muitos profissionais que não se atualizam, que continuam simplesmente repetindo aquela atividade que sempre foi feita na sua vida profissional, baseada em seus antecessores, muitas vezes. A dificuldade maior é com as novas tecnologias, embora hoje com o celular já está havendo uma facilidade um pouco maior de entendimento dos meios eletrônicos por parte dos colaboradores nos canteiros de obra. Logicamente que nos escritórios, aquele profissional que já tem uma outra formação, né, ele vai estar sempre se atualizando e procurando acompanhar toda essa evolução que está havendo na área do conhecimento e da informática. Mas há uma diferença muito grande, assim, você percebe, da evolução para o engenheiro em relação aos operários, assim, ou ambos caminham no mesmo sentido, assim? Não, eu acredito que esse profissional técnico de nível superior ou até mesmo de nível médio, técnico de nível médio, ele acaba tendo uma facilidade maior de assimilar as novas técnicas e novas tecnologias. Aquele funcionário mais limitado um pouco na parte de conhecimento, ele tem maior dificuldade de entender essas novas tecnologias, então ele tem mais resistência a usá-la. Então nós temos uma situação assim, tem que se mostrar quais são as vantagens, o porquê de utilizar determinada máquina, determinada técnica, para que ele se convença e passe então a utilizar também no dia a dia do seu trabalho. Você vê muita diferença, por exemplo,
Há dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, digamos, para trabalhar mesmo direto na obra, como mestre de obras, pedreiros, carpinteiros? Santa Maria tem um bom potencial para mão de obra, ou você acha que tem que formar ou tem que buscar de fora? Como é que está isso hoje? Santa Maria tem bastante pessoas que atuam nessa área, mas realmente assim, aqueles bons profissionais, eles são formados pelas empresas em que eles trabalham, né? E dificilmente eles estão disponíveis no mercado a grande número, digamos assim, grande número, com pequenas exceções de uma empresa que terminou empreendimentos maiores e ficou um período sem atividade, ou com um empreendimento pequeno que acaba dispensando bons profissionais. Esses bons profissionais se recolocam logo no mercado de trabalho, né? As empresas organizadas, que têm todo um critério para seleção, eles têm um pouco mais de dificuldade quando precisam aumentar seu quadro funcional. Aí tem que partir para a busca, ou fora da cidade. As escolas de Santa Maria que formam, por exemplo, hoje, como você falou, tem a questão do SENAC, não dá conta hoje da vazão que tem hoje de demanda? Na construção civil é mais na linha de obra, o SENAI que tem alguns cursos de formação, mas ainda são muito poucos os cursos, e eu diria que não atende talvez a demanda toda. Na parte mais de escritórios, eu diria assim, na área de projetos e de orçamentos e contabilidade, tudo, existe bons profissionais, existem universidades que formam, existe toda uma cadeia de ensino que supre as necessidades da área técnica e da área de escritórios, digamos assim. A grande carência de uma atualização e de um profissional com uma formação melhor realmente é no canteiro de obra. Canteiro de obras. Outra questão também, a preocupação com a sustentabilidade em vários segmentos, a gente tem percebido já, né, várias empresas de vários setores, desde o comércio varejista, comércio também de prestação de serviços, tem dado preocupação com a questão da sustentabilidade. Também tem visto já algumas coisas bem legais na área da construção civil. O que você chama a atenção assim, que está surgindo, que é tendência na área de investimentos, na área da construção civil, que levem a questão da sustentabilidade como princípio? Sim. Isso é uma preocupação já de algum tempo. Então, se buscou alguma coisa na área de reaproveitamento de água, onde é possível utilizar aquela água de chuva ou água coletada em cisternas para limpezas de áreas comuns, jardim, regar jardim, lavar calçadas, utilização às vezes até na própria caixas de descargas, né, de alguns empreendimentos que o pessoal está buscando utilizar esse reaproveitamento de água. Outra coisa, a coleta do óleo de cozinha também, para evitar que isso vá para o meio ambiente, se faça uma reciclagem desse óleo, né? Mas depende-se também de quem faz a coleta, né? Que é uma empresa hoje aqui em Santa Maria, a gente tem uma empresa, demorou um pouquinho até se conseguir viabilizar isso. A questão também dos resíduos da construção civil, que existe a GR3, que hoje é uma empresa que faz digamos assim, a reutilização dos resíduos da área de construção civil. Alguns itens a gente está conseguindo já fazer o recolhimento para a reutilização em outros setores até, né? A questão de energia elétrica está entrando hoje muito forte, a questão fotovoltaica, que inicialmente as placas fotovoltaicas tinham um custo bastante elevado, agora já está chegando-se a um ponto em que viabiliza a utilização dessas placas fotovoltaicas para a geração de energia elétrica para o próprio condomínio, né? Ainda assim, tem que ser bem estudado a viabilidade econômica da... O tempo de retorno geralmente é demorado. O tempo de retorno é mais demorado, realmente é mais demorado, mas vem aquele apelo do lado de preservar a energia elétrica, que também... Acaba sendo uma forma de economizar também, né? De economizar no Brasil, né? E contribuir com... A questão da segurança no trabalho também, uma coisa que a gente tem observado, existem hoje já vários métodos, né? O Ministério do Trabalho acabou estipulando várias normativas para que os empresários, o pessoal da construção civil, engenheiros e operários também do canteiro de obra sigam. Você hoje, muitos estão conversando com vários empresários da construção civil, eles relatam que às vezes gerou um alto custo, né? A mão de obra trouxe um alto custo para o empresário, mas você verifica isso como custo, como investimento, e como você observa que os demais também enxergam isso? Segurança no trabalho pode ser vista mais como um custo pelos seus excessos, muitas vezes, ou é um investimento para a empresa?
Não, a segurança sempre é um investimento no trabalhador, na vida das pessoas, né, na vida de quem passa pelas obras e tudo. Então ela é um investimento. Claro que esse investimento deve ser feito de uma forma a não inviabilizar muitas vezes o trabalho em si, né, ou seja, a produção das unidades, em que se tem que atender, as normas estão aí para serem cumpridas, né? Infelizmente, às vezes existe um exagero por parte da fiscalização em cima das empresas que estão constituídas e que são mais visíveis, né? Em detrimento, às vezes, daquele número grande de obras que existe na volta da cidade, né? Ou seja, aquelas obras que não são fiscalizadas e que muitas vezes são as que geram os acidentes de trabalho, né? Aquelas obras às vezes informais, que acabam contribuindo com o número de acidentes trabalhistas, em que as empresas que já estão constituídas e trabalham dentro de um padrão de qualidade, elas procuram cumprir as normas de segurança do trabalho. Alguns investimentos realmente são investimentos mais altos, que eles só viabilizam para empreendimentos maiores, onde possa diluir esse custo desse investimento, né? Dou aqui um exemplo do nosso elevador de obra que se tinha aqui em Santa Maria, ou seja, em todo o Brasil, que era um elevador de carga, né? Era um elevador de carga, e que a partir de um determinado momento a delegacia do Ministério do Trabalho aqui em Santa Maria passou a exigir um elevador de cremalheira, que era um elevador muito mais caro e que passou a ser exigido só aqui no Rio Grande do Sul. Eu viajo pelo Brasil, vejo nos outros lugares aqueles elevadores que foram condenados aqui, que ninguém mais pôde usar, né, e que por muitas vezes as empresas foram multadas por estar com um elevador, né, para transporte de carga, e que aqui ficou, digamos assim, continua não podendo utilizar elevador com cabos de aço. Aqui no Rio Grande do Sul, começou na região de Porto Alegre, depois Santa Maria e Caxias, nas outras cidades todas se podia usar, mas nesses lugares não mais. Eu não sei hoje dizer aonde mais que está proibida a utilização do elevador com cabos de aço, que é os que existem nos prédios, onde as pessoas todas entram e saem, não, né? São elevadores feitos com sistemas de segurança, com travas de segurança, mas para os utilizar na obra, fiscais do Ministério do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, não era possível nem para utilizar somente com carga, para carregar saco de cimento, tijolo, não era possível mais aqueles elevadores em que nos hospitais, nas residências das pessoas, nos shoppings, continua sendo um elevador com cabos de aço que é usado. Acaba sendo mas para a contraditório construção isso. civil não pode. Aí esses elevadores são 3 fabricantes que tem no Brasil, eles custavam 10 vezes o preço de um elevador com cabo. E às vezes se questiona por que a construção civil tem um alto custo muitas vezes, né? Às vezes você vai comprar um apartamento, vai ter construir uma casa, né, ou qualquer outro tipo de construção, às vezes se fala, mas é muito caro hoje construir, né? Às vezes tem que se pesar essas outras questões. Exatamente, é aí que vem aquela questão do investimento. É um investimento que para um empreendimento pequeno, vai fazer um prédiozinho de 6, 8 apartamentos, tu comprar um elevador desses é quase o custo de 2 apartamentos. 2 apartamentos, né? Então aí assim, fica inviável tu fazer. Sim. Hoje, por esta razão, hoje as empresas mais organizadas só estão fazendo empreendimentos maiores, porque o empreendimento pequeno ele acaba tendo todo um custo de investimento na área de segurança do trabalho e tudo que vai... Que acaba pelo grande público passando despercebido, né? Questiona às vezes, que às vezes o empresário quer ter tanta margem de lucro, mas na realidade o custo dele está altíssimo também, por essas exigências também legais. A gente vai dar uma breve intervalo agora para a nossa conversa e nós já voltamos, aguarde aí. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém.
O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Voltamos a apresentar nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você deve ter percebido, desde o primeiro bloco estamos recebendo aqui em nosso estúdio a presença dele, que é o empresário da construção civil, está nos trazendo um pouco desse contexto, das dificuldades, das perspectivas e desafios dessa área em Santa Maria, e também agora nesse segundo bloco a gente vai abordar um pouco a questão de fora do Rio Grande do Sul, também comparando com outro estado, nosso estado vizinho, Santa Catarina. O Hamilton Jornada, ele que é construtor, empresário da construção civil, empreendedor de nossa cidade. Hamilton, a gente estava conversando também antes de iniciar nosso programa, essa peculiaridade de Santa Maria e outra cidade como Imbituba, onde você tem atuação mais específica, né? Comparação entre as cidades, você também falou que é mais fácil construir hoje lá em Santa Catarina, em Imbituba e até mesmo em outras cidades do interior catarinense do que o Rio Grande do Sul. O que acontece? Por que isso é assim? O que está acontecendo nesse sentido, Hamilton? Eu acredito que assim, uma das coisas que realmente a gente sente é a demora do setor público, tudo que se depende de uma aprovação e depende de licenças, serem muito morosos, né? Realmente são processos muito demorados, né? Na nossa cidade isso acontece há muito tempo, não é de hoje. Eu comento isso porque em 2002, quando eu fui construir em Gramado, né, eu me surpreendia que lá em uma semana, 15 dias, a gente conseguia aprovar um projeto, tirar a licença para começar a obra, e eu vim aqui na minha cidade e dizia que assim, pô, a gente leva 90 dias para olharem o nosso projeto, aí devolvem pedindo 2, 3, 4, 5 coisas, a gente encaminha, leva outros 60, 90 dias para devolver o projeto, dizendo que tem que botar mais uma vírgula, mais um número aqui, um risquinho ali, e a coisa levava-se 6 a 9 meses para aprovar um projeto. Hoje não está diferente. A gente, aliás, os últimos anos tem levado muito mais tempo. Nós mesmos chegamos a levar mais de ano para conseguir aprovar um projeto, dentro do que nós temos profissionais competentes que conhecem os sistemas, mas simplesmente assim, se entra com um projeto, levam 6 meses para devolver o projeto. Sempre tem correção. Tu faz bem dentro daquilo que foram aprovados os últimos projetos, mas cada vez que é analisado é exigido coisas bem diferentes e é sempre pedido coisas novas, né? Profissionais que trabalham há anos na engenharia sempre se queixam disso, né? Porque nunca se consegue fazer com que a forma que seja analisado seja a mesma dali 2 meses, 3 meses. Cada vez que você entra com um projeto é olhado de uma forma e pedido determinadas coisas. Quando tu entra novamente, surgiu outras exigências e outras coisas. Parece que existe assim uma preocupação em cada vez dificultar mais. Você vê isso mais em Santa Maria? Você vê isso? Isso eu vejo aqui em Santa Maria, principalmente assim no setor de corpo de bombeiros, né, e da própria prefeitura municipal. Eu comento isso porque infelizmente é uma realidade. Agora está sendo trabalhado bastante no sentido de agilizar um pouco mais esses processos, né? Está havendo uma boa vontade, uma intenção de agilizar, mas isso é o que mais demora e dificulta novos empreendimentos, que poderiam estar gerando empregos, gerando renda para o município. Todo empreendimento que leva mais de ano para ser aprovado e depois leva outros 3, 4, 5 meses para concluir a documentação final da obra, esses empreendimentos atrasaram a receita do município em ITBI, em IPTU, todo esse período que demora. Então a minha experiência que eu vi foi assim, em Gramado eles são muito mais ágeis, muito mais rápidos, cumprem a lei, quem entra dentro do que prevê a lei é
atendido rapidamente. Dúvidas com a interpretação da lei, né? Não, que cada um interpreta de um jeito a lei. Exatamente, é aí que tu chegasse no ponto que me faltou explicar, que a lei é uma, se a pessoa cumpriu e atendeu, muito bem, mas onde começa cada um interpretar de uma forma diferente, dificilmente o profissional que está sempre fazendo dentro da lei consegue atender essa interpretação. Mesmo tendo a expertise pessoal. Que tem, não consegue às vezes atender, né? Porque muda todo momento, cada um interpreta de um jeito. Muda às vezes o profissional que vai... E até nessa questão de você falar que isso atrapalha o desenvolvimento econômico de Santa Maria, né? Você falou, bom, mas às vezes você poderia, em menos de 2 anos, ter, por exemplo, dependendo do tamanho, ter um prédio, né? Construído com vários imóveis, gerando vários IPTUs ou salas comerciais, gerando ISSQN ou ICMS para o nosso município. Você acredita que hoje a construção civil, mesmo com toda essa dificuldade, ainda consegue ter pujança em Santa Maria? Você vê uma perspectiva de crescimento? Ou você vê que acha que a construção civil está chegando um limite que ela não consegue mais, se a legislação não ajudar? O que você enxerga nesse sentido? Eu acho que assim, ainda existe pessoas com muita boa vontade, né, de fazer as coisas andarem. Existem os empreendedores com muita coragem de enfrentar toda essa demora e essa burocracia, né, que tem. Com isso, a cidade ainda não perdeu boa parte desse potencial, porque parte desse potencial já migrou daqui de Santa Maria para outras regiões, né? A gente tem vários colegas que cansaram de esperar e de pleitear que a agilidade funcionasse, né? O poupa-tempo que está aí hoje sendo anunciado, que foi recentemente anunciado pela prefeitura, você acha, e o poupa-tempo é uma história, né, que você vem se passando uma história de governo após governo, você acha que isso vai ajudar realmente se ele for funcionar? Se ele funcionar bem e realmente ele poupar tempo das pessoas de não estarem indo várias vezes lá no órgão responsável para resolver, ou ir a vários órgãos para resolver uma determinada situação, eu acredito assim que é uma forma de agilizar, né, e que mantenha mais empregos, mais empresas funcionando na nossa cidade. Essa burocracia demonstrou que houve uma fuga, até você está falando que constrói em Gramado, constrói em Ibituba, você prefere construir lá do que aqui? Não, parece que a nossa indústria da construção civil, a gente está falando, né? É uma indústria da construção civil, né? E tanto ela por si só gera emprego, gera renda, né? Gera toda a cadeia produtiva, né? Prestador de serviço, né? Empresas que vendem materiais de construção. É possível ainda, mesmo com o que está tendo hoje, tendo essa esperança que o poupa-tempo vá fazer a diferença, é possível que a construção civil possa fazer mais, ou tu acha que ela não tem mais para onde partir? Não, eu acredito que sempre existe assim, alternativas e às vezes umas brechas de mercado para que, né, as empresas ou novas empresas possam atuar. Lógico que depende de uma agilidade dos órgãos fiscalizadores e que permitem e que dão as licenças para que possa haver essa movimentação em prol do desenvolvimento da cidade. Né? A gente fala tanto em inovação, que a construção civil acaba gerando inovação, traz prédios diferentes, traz uma nova leitura da cidade, às vezes visual, né? E às vezes a gente não consegue, parece que a gente não está conseguindo absorver isso, né? Mas não é por questão dos empreendedores, os empreendedores estão fazendo a sua parte. Então está fazendo o poder público acrescentar a sua parte. Falta exatamente também essa correspondência dos setores públicos serem mais ágeis e mais eficientes no analisar e fazer a sua parte. Outra questão também que a gente estava verificando, você acredita, a gente falou até antes do programa, hoje as obras no setor público parecem ser mais onerosas do que no setor privado, né? Tirando, claro, a corrupção, né? Já fazendo esse imediato, tirando a corrupção, o que você observa que está prejudicando hoje a questão do custo da construção civil no setor público? É problema no projeto básico, é problema no projeto executivo, mau planejamento da obra ou má fiscalização? Ou é um conjunto disso tudo, amigo? O que você percebe verificando isso do seu ponto de vista, na sua área, atuando no setor privado e vendo colegas no setor público, por exemplo? Eu não atuo no setor público, a gente não faz essa prestação de serviço, mas na realidade o que a gente visualiza um pouco é a questão, às vezes, de ser um conjunto de coisas que acaba criando as licitações prevêem o menor custo muitas vezes, e aí naquele menor custo acaba entrando
uma empresa não tão qualificada para executar aquele serviço, né? E no meio do caminho ele começa a ter dificuldade, principalmente se começa a se atrasar também os repasses de verba para que a obra ande no ritmo programado, né? Então é uma questão, eu acho que de um conjunto de coisas. Muitas vezes os projetos não são os mais adequados, né, para aquele serviço, ou dentro do cronograma de obra existe uma mudança de necessidades e que acaba gerando essa situação de adendos aos contratos iniciais, ou muitas vezes aquela empresa que venceu a licitação não tem condições de executar e de concluir. Aí para-se todo o processo, perde-se parte do que foi feito até uma retomada, nova licitação, uma outra retomada. Você já deve ter ouvido, né, Hamilton, uma vez uma frase famosa para quem é da construção civil e atuou na área de licitações, às vezes também. Há empresários que dizem, ou microempresários que atuam vendendo para o setor público, estou só pelo adendo, ou só pelo aditivo, né? Isso você percebe que realmente tem gente que dá um lance mínimo para estar abaixo do mercado, para poder ganhar a licitação e a partir disso contar com aditivo, com adendos ao contrato do projeto? Eu digo assim, isso a gente tem uma informação até mais pela imprensa, né, que muitas vezes acontece, né? Eu não tenho conhecimento porque a gente, como não atua nessa área de prestação de serviço, muito menos na área pública, a gente não tem assim um conhecimento mais aprofundado. Mas algumas situações a gente percebe pela própria imprensa que acaba acontecendo. Que é viável reconstruir, fazer tal certo empreendimento com um custo tão baixo. Exato. Às vezes entra um determinado empreendimento em que se visualiza que ele não vai ir até o final e acaba se estendendo, se arrastando, e entrando daí os aditivos e aí vem todo a morosidade que a gente já sabe. Uma morosidade que acaba onerando mais aquela obra, né? E dando mais prejuízo para o poder público. Além disso, você acredita no setor privado, até a gente comentando com outros colegas que trabalham, que buscam desenvolvimento em Santa Maria, e mesmo em outras regiões, eles falam que às vezes hoje o setor profissional, o mercado de formação profissional está voltado mais para o setor público que para o setor privado, né? Por exemplo, a formação mais voltada para advogados do que para engenheiros. Você concorda com essa afirmação, que realmente tendo um certo desequilíbrio, tem futuro para a formação de mais pessoas voltadas para o setor público em detrimento do setor privado? Ou a mudança de perfil realmente, ou a questão do empreendedorismo acabou mudando um pouco essa questão? Não, eu acredito que assim, claro, aquele ensino tradicional durante muito tempo formou mais, visava mais formar trabalhadores para o setor público ou para o setor privado. Se visava fazer concurso público para ter um emprego estável, garantido, ou ele ter aquela formação mais focada em trabalhar em grandes empresas, né? Ou seja, uma formação muito mais focada a ser um trabalhador, um futuro prestador de serviço ou trabalhador, e não um empreendedor, né? Talvez nos últimos anos está havendo esse despertar para o empreendedorismo, para que então as novas gerações também busquem a serem empreendedores, que possam gerir seu próprio negócio, né? Trabalhar em conjunto com todo um setor produtivo, né? Ou seja, ele se inserir dentro de um setor produtivo de uma forma empreendedora, e que muitas vezes vai ser o gerador de empregos para os demais e gerador de renda, né? De impostos, né? Você acredita que a gente vai conseguir ter mais engenheiros, ter mais mestres de obra capacitados futuramente? Parece que está sendo um certo abandono, uma certa evasão, né, de profissionais dessa área indo para o setor público, né? Ou focando mais no setor público. Você vislumbra também isso no dia a dia na empresa? Esse eu diria assim que é meio uma incógnita. A gente não teria como, né, como prever um pouco dessa... A necessidade cada vez é maior de um profissional, um técnico qualificado, das pessoas com mais conhecimento na área de informática, na área de inovação. Essa, sem dúvida, é um dos grandes desafios hoje. As empresas que estão se atualizando, inovando, elas estão ganhando mercado, estão crescendo, e aquelas empresas que pararam no tempo repetindo aquilo que vinha fazendo
nas décadas passadas, elas estão saindo do mercado. Já estão obsoletas, né? E estão saindo do mercado, inclusive. Hamilton, te agradeço por trazer essa visão muito legal do mercado da construção civil em Santa Maria, comparando com outro estado, com outras perspectivas de região. Te agradeço por estar aqui junto conosco, trazer essa visão muito legal de empreendedorismo na construção civil, empreendedorismo também na área da indústria da construção civil. Obrigado pela tua presença aqui e você está nos assistindo. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.